Vai começar. Bom, então, começando aqui, hoje, como eu falei na semana passada, né, estou trazendo para vocês aqui um tema que me interessa, né, de alguma forma, que é entender um pouquinho mais, né, dentro do possível, inicialmente aqui, a relação entre o cérebro e o intestino, né, esse eixo e a relação disso com os transtornos de uma forma geral, muito dos transtornos neuropsiquiátricos também que nos interessam, transtornos digestivos, e a neuromodulação disso. Eu achei esse artigo aqui, achei ele bem interessante, então estou trazendo aqui para vocês. Vou passar ele aqui para vocês, depois a gente abre aqui para uma conversa. Então, o artigo é Neuromodulation and the Gut-Brain Axis, Therapeutic Mechanism and Implication for Gastrointestinal and Neurological Disorders. Aquilo como eu comentei, então os mecanismos implicados nesse processo. Encontrei até agora uma citação, esse artigo é de 2024, não declararam haver conflitos de interesses, e vamos lá. Bom, aqui os dados cientométricos dele, é um artigo que traz uma revisão de uma forma, eu diria que bastante estruturada e didática, né, sobre uma revisão abrangente de literatura, buscada ali no PubMed, Google Scholar, Web of Science e Cochrane Library. Os critérios de inclusão para esse artigo, dos artigos, foram os fornecessem evidências e descrevessem o papel de várias técnicas neuromodulatórias. Então, precisava do artigo descrever a técnica, né, e abordando várias técnicas, né? E os critérios de exclusão, relatos de caso, apresentações de conferências, os que não estivessem em inglês e cartas aos editores. O objetivo desse artigo era avaliar a eficácia das técnicas de neuromodulação no tratamento dos distúrbios neurológicos e também dos distúrbios gastrointestinais através da neuromodulação, e aí eu uso o termo em inglês dele, porque coloquei muito aqui da sigla GBA, Gut and Brain Axis, e a partir de agora, né, eu fui fazendo isso e convido vocês a irem refletindo sobre essa relação distúrbios psicológicos, outros tipos de distúrbio, a relação disso através dos hormônios e dos neurotransmissores no processo digestivo, especificamente aqui o intestino, né? Ligação intestino-cérebro, e quando a gente comenta dessa conexão, dessa comunicação, a gente já fala ali do nervo vago, que eu acho que é a grande estrela aqui desse estudo. E essa pesquisa, ela acaba destacando o papel desempenhado por esse eixo, né, do intestino e cérebro em doenças neurológicas e gastrointestinais. Dentre elas, né, algumas muito comuns e populares entre a gente, muito presentes, a síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal, a doença do refluxo gastroesofágico, o mal de Parkinson, ou doença de Parkinson, Alzheimer também, e o transtorno do espectro autista. Então, de uma forma geral, trouxe alguns outros, mas de uma forma geral, girou muito em torno desses transtornos. Tá? Bom, eu trago aqui para vocês também a estrutura do artigo, só a título de ilustração, porque eu achei que ela foi feita de uma forma bem, como eu falei, organizada e didática, né? A parte 1 e 2, que é a introdução, a apresentação lá, a introdução, a metodologia, e indo para o conteúdo, aqui a discussão. Então, traz ali uma apresentação desse eixo intestino-cérebro, os componentes-chave desse eixo, tudo sempre relacionado à relação esses dois órgãos, e a relação disso com os transtornos. Então, os componentes-chave, a fisiologia desse eixo, a comunicação neural entre o intestino e o cérebro, o envolvimento fisiopatológico desse eixo, né, intestino-cérebro, nos diversos transtornos. Explica de uma forma bem didática. E aí, uma parte que muito nos interessa
os efeitos da neuromodulação nesse eixo, especificamente as mudanças fisiológicas no eixo intestino-cérebro após a neuromodulação, incluindo mudanças na fisiologia gastrointestinal, principalmente ali na macrobiota, né? Na ocupação ali do intestino por bactérias, fungos, que dá ali né, a constituição do intestino. Os efeitos da neuromodulação nesse eixo e a comunicação neural entre intestino e cérebro, como e por onde ela se dá, e o envolvimento fisiopatológico desse eixo intestino-cérebro nos diferentes transtornos. Essa parte aqui eu achei bastante interessante, porque traz de uma forma focada, né, como que esse eixo se relaciona, causa, tem influência no desenvolvimento de diversos transtornos. E, ao final, ali, uma conclusão e tendências futuras, segundo esse artigo. Bom, uma apresentação aqui, né, breve, desse eixo intestino-cérebro, um sistema de comunicação bidirecional e que conecta o sistema nervoso entérico, né, o sistema nervoso entérico. Ele é um sistema nervoso responsável pelo controle das funções gastrointestinais, da mobilidade, da secreção, da imunidade local e da inflamação, e inflamação dos órgãos digestivos. E ele é independente do sistema nervoso central. Tá? Então, isso... alguns conceitos, né, só aqui trazendo novamente, importantes para esse estudo, como o da microbiota intestinal, ali onde é aquela colônia, aquela comunidade de bactérias, vírus, fungos, e que tem como função principal a facilitação do metabolismo. Essa informação, a título de curiosidade, nós temos mais componentes bactérias, vírus e fungos do que a nossa quantidade de células, né? Não sei o que fazer com essa informação, mas eu achei isso uma informação curiosa e interessante. Né? Tem mais de não eu do meu corpo do que o eu. Isso a gente deixa para a filosofia. O conceito de disbiose também é bastante importante em todo esse estudo, nesse processo, que é a doença do desequilíbrio da flora microbiana, justamente a microbiota intestinal, da flora microbiana no intestino, e pode afetar o início e a progressão de doenças, principalmente a doença do intestino irritável, autismo, diabetes e por aí vai. Já começa aqui a nossa primeira observação dessa relação. E os dados atuais, né, surgindo agora, indicam o papel da microbiota na influência da ansiedade e comportamentos depressivos. Né? Isso, para a gente aqui, que é da área da psicologia, é algo bastante importante. Nas nossas anamneses, observações, a nossa atenção ou não em como está a saúde do sujeito e até mesmo a alimentação. Né? Então, de alguma forma, essa relação. Eu tenho aqui nesse desenho, né, já o início aqui de uma explicação em forma de gravura, onde o nervo vago em amarelo, deixa eu ver se eu consigo colocar um apontador aqui. Vocês estão vendo o apontador? Tá. Sim. Obrigado. Eu estou usando pela primeira vez aqui essa versão. Então, aqui o cérebro, a coluna, o nervo vago, o sistema digestivo, e de uma forma simples aqui, a relação e conexão que o nervo vago faz entre o cérebro e o sistema digestivo, de uma forma geral, dentre outros órgãos também, como vocês podem ver aqui. Numa gravura mais ampliada, o nervo vago se chegando, aqui os hormônios do intestino, né, onde muitos são fabricados no intestino para caminharem para a sua atuação no cérebro e vice-versa também. Né, o sistema nervoso entérico aqui, como foi comentado, aqui o interior do intestino e por aí vai. Aqui o metabolismo dentro do intestino, né, feito pela flora microbiana. Então, aqui, a função dessa relação cérebro-intestino especificamente, regular, atuar no metabolismo, na digestão,
nas mudanças, alterações do sistema imunológico e também no processo cognitivo, de novo, para a gente que é da área da psicologia, o quanto isso nos interessa, né? Bom, falando agora um pouco, eu estou seguindo aqui a sequência, logicamente, de uma forma, eu diria que bem resumida, né, e objetiva, da estrutura ali que foi apresentada pelo artigo. Então, a fisiologia e comunicação neuronal, como que ela se dá? A gente apresenta aqui primeiro os neurotransmissores. Bom, os neurotransmissores, nesse caso aqui, eles facilitam vias de comunicação com o cérebro, intestino-cérebro, influenciando vários processos fisiológicos. Dentre os principais neurotransmissores, a gente apresenta aqui a epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina, essa importante na regulação do humor, com função também e possibilidade de alteração em cognição e funções gastrointestinais. E o famoso ácido gama-aminobutírico, né, o GABA, inibitório, né, do processo de estresse, o quanto esse hormônio interessa a quem trabalha com situações de estresse. E aqui uma primeira relação, pessoas com doença de Crohn, por exemplo, que tem ali uma vulnerabilidade na sua capacidade de lidar com situações estressantes, aqui a gente tem uma indicação da parte fisiológica disso, né? E o GABA modula respostas ao estresse e também cuida ali, atua na motilidade intestinal. Falando agora dos hormônios, que também fazem parte desse processo de comunicação, são componentes integrais do GABA. E aí a gente fala do cortisol, ele regula respostas ao estresse, né, o excesso de cortisol, o acúmulo de cortisol, a gente sabe o quanto isso está ligado a muitos transtornos. A grelina, que é o hormônio da fome, é aquele hormônio que ele é produzido na medida que a gente começa a se alimentar, e aí uma dica interessante, aquela sensação subjetiva de saciedade, né, é produzido pela chegada da grelina no cérebro, que informa, opa, o compartimento, o depósito de comida, o estômago, ele já está cheio, pode parar de comer. Então, pessoas que têm o hábito de se alimentar de forma muito rápida, às vezes, talvez já tenha acontecido com a gente, tem uma sensação já de abastecimento no estômago, mas ainda a vontade de comer, a informação de que já tem ali quantidade de alimento suficiente, mais ou menos 30 minutos é o tempo da chegada da grelina de forma suficiente para essa informação no cérebro. A leptina, né, que também regula ali o apetite e o controle energético. Bom, a comunicação, né, pelos neurotransmissores e hormônios se dá por vias específicas, como também o nervo vago. À medida que a entrada sensorial do trato gastrointestinal sobe através do nervo vago, ela eventualmente vai atingindo ali o tronco cerebral. Vocês já podem ir imaginando na mente de vocês todo esse processo, o corpo humano, o nervo vago, chegando aqui no nosso cérebro, e a gente aqui tendo contato com aspectos ou uma situação estressante que me causou uma dificuldade de lidar com isso, né? O cortisol sendo acionado, o meu intestino sendo ali um pouco massificado por processos inflamatórios e o processo psicológico em torno disso. Regiões cerebrais influenciadas pelo GABA, isso aqui também é uma parte importante nessa conexão, nesse diálogo entre o organismo e o aspecto psicológico. O hipotálamo, funções autonômicas, apetite, o sistema límbico, processos emocionais e memória, córtex pré-frontal, funções executivas, tomadas de decisões e alterações no GABA associadas a deficiências cognitivas e mudanças comportamentais. Então, um aspecto bem aqui fisiológico, orgânico, de aspectos psicológicos. Tudo que parecer para vocês como uma afirmação são trechos do artigo
com as suas respectivas referências. Eu não coloquei aqui para não ocupar muito o espaço do slide, mas toda afirmação que vocês observarem aqui está em forma de um artigo que a revela. Tá? Minha gente, está tudo bem até aqui? Velocidade está ok? Tá ok, tá ótimo. Ótimo. Então, prosseguindo aqui. Agora, falando um pouco da fisiopatologia do eixo intestino-cérebro. Lázaro, fico mais tranquilo, estou vendo que você já chegou. Tá ótimo. Então, vamos lá. Falta só o Gilberto, né? Gilberto, não fala nada, não. Então, a fisiopatologia em diversos distúrbios. Começando aqui pela síndrome do intestino irritável, muito comum. De cara, vocês já podem ver ali, na segunda parte desse trechinho, 40% da população global afetada por distúrbios desse eixo, dessa forma. De novo, isso aí, revelação de artigos, né? Que estão lá de artigos fruto da pesquisa dessa revisão. Então, nessa síndrome, diarreia, constipação, dor abdominal, hipersensibilidade visceral e interação cérebro-intestino e disbiose contribuem para essa patogênese. Né? Observações sugerem que a estimulação auricular no nervo vago ela pode impactar a motilidade e a sensação do colo reto, através de vias vago-vagal e vago-sacral. Né? Esse vago-vagal não ficou muito claro para mim, não. Mas já aparecendo aqui o nervo vago como sendo o principal objeto aqui de observação desses tratamentos. Bom, a doença inflamatória intestinal inclui-se aí a doença de Crohn, colite ulcerativa, colite microscópica, e aí a gente está falando de inflamação significativa no sistema imunológico intestinal. O nervo vago, nervos pélvicos, inervação simpática do estômago e neurônios do sistema nervoso entérico têm impacto na inflamação. A gente vai ver que muito do tratamento conseguiu-se ali melhora no sistema inflamatório e, consequentemente, o sistema imunológico. Isso a gente vê mais para frente. E a estimulação do nervo vago possui a capacidade de diminuir a inflamação no trato intestinal, através de vários mecanismos, e esse estudo aqui específico, eu só achei ele dentro dessa revisão em camundongos, eu não cheguei a observar isso em humanos, mas para frente tem um quadro que traz isso melhor. Bom, e também a doença do refluxo gastroesofágico, regurgitação de substância do estômago para o esôfago e comprometimento da motilidade esofágica. Foi nesse aqui eu achei a menor quantidade ali de estudos, né, nessa revisão. Bom, agora falando de transtornos neurológicos e do desenvolvimento também, o Parkinson especificamente, a degeneração dos neurônios dopaminérgicos ali no mesencéfalo e acúmulo generalizado de alfa-sinucleína. Os diagnósticos de Parkinson, geralmente, eles são precedidos de outros sintomas motores, em particular gastrointestinais, que já é a primeira dica dessa relação e dessa disfunção no início do desenvolvimento ali da doença de Parkinson. E alterações em processos associados ao intestino, relacionados ao desenvolvimento, como eu comentei, e alterações nos componentes do cólon estão relacionados à doença de Parkinson. De novo, toda afirmação que eu coloco aqui, cada uma delas tem um artigo referente. Então, aqui já há uma relação claramente direta desse eixo intestino-cérebro. E o transtorno do espectro autista, que a cada momento avança mais no conhecimento da sua patogênese, no desenvolvimento, em razões que explicam a forma como ele se desenvolve, né, com maior ou menor grau ali de gravidade, 46% a 84% apresentam sintomas gastrointestinais, diarreia, prisão de ventre, dor no trato intestinal,
disbiose microbiótica presente, pode estar relacionado a sintomas do transtorno do espectro autista, e indivíduos, outra pesquisa, indivíduos com desconforto intestinal são frequentemente propensos a apresentar comorbidades mentais. Tá? Então, de novo, uma relação direta. O TEA é geralmente associado a um sistema nervoso parasimpático desregulado e a diminuição do tônus vagal, que está ligado a deficiências comportamentais e linguísticas dos autistas. Aqui, claramente, uma relação entre esse eixo e aspectos psicológicos e comportamentais. Então, à medida que eu vou falando aqui, eu imagino que os colegas já estejam imaginando ali o quanto a estimulação pode, né, e deve trazer resultados aí positivos, né, principalmente com essa afirmação aqui do autismo. Bom, um estudo muito amplo sobre TAVNS, o maior até o momento, observou uma redução das convulsões, que a redução das convulsões foi comparável entre pessoas com e sem autismo, né, de uma forma geral. Então, após 12 meses dessa terapia no VNS, né, no estimulação do nervo vago, 56% das pessoas sem autismo tiveram uma redução de 50% nas convulsões, enquanto que 62% das pessoas com autismo tiveram uma redução de 50% nas convulsões. De novo, trazendo aqui a estimulação do nervo vago como algo bastante interessante e promissor. E indivíduos com e sem autismo, né, apresentaram ganhos comparáveis em atenção, comunicação verbal, memória e sucesso acadêmico profissional. Nessas menções aqui que eu fiz pelo autismo, eu não coloquei aqui especificamente o eixo intestino-cérebro, mas é relacionado a ele. Tá? Bom, pacientes com autismo, por outro lado, exibiram uma melhora considerável maior no humor após 12 meses nessa terapia de estimulação do nervo vago do que pessoas sem autismo. Interessante isso também. Bom, aqui uma breve ilustração, né, só para a gente olhar aqui de uma forma bem ampliada sobre quem a gente está falando, nesse momento aqui, o nervo vago, já para entrar na parte da neuromodulação desse eixo, da atuação da neuromodulação nesse eixo. O nervo vago, né, é o maior nervo craniano, 80% de fibras aferentes, aquelas fibras que levam a informação sensorial do corpo para o sistema nervoso, e 20% eferentes, um caminho de ida e volta, que traz ali informações do sistema nervoso para músculos e glândulas. Envolvido nas funções dos sistemas autonômico, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, imunológico e endócrino. O nosso maior nervo craniano, inerva o trato gastrointestinal, como a gente pode observar aqui, do esôfago. Eu acabei esquecendo de traduzir aqui, se alguém puder me ajudar, splenic flexure, em humanos, enquanto o colo esquerdo e o reto são inervados pelo núcleo parasimpático sacral. Tá? Aqui, de uma forma esquemática também, eu já trago para vocês os benefícios que foram observados na estimulação do nervo vago. Então, inibição no processo de produção de dor, então o nervo vago aqui já atuando nesse processo de dor, né, o processo de dor no intestino, a gente sabe que faz parte de muitos transtornos. Aqui também ativa principalmente a parte descendente que inibe a dor, processo anti-inflamatório. Também foi observado, alguns estudos trouxeram a relação do processo de perda, da redução de peso, e aí a gente já pode conectar ali com a grelina e a leptina, né? Também proteção contra a queimação induzida. No caso aqui,
são danos à microbiota, né, à flora intestinal, e também o processo ele estimula a atuação do estômago. A gente pode olhar aqui de forma mais ampliada, mais especificamente aonde atua. Então, estômago, intestino, perda de peso, sistema anti-inflamatório do trato gastrointestinal, trata-se a dor também. Então, de uma forma geral, o nervo vago tem essa amplitude de atuação. Agora, efeitos da neuromodulação nesse eixo. Especificamente com relação à dor, estímulo do nervo vago em pacientes com epilepsia e depressão geralmente relatam sentir menos dor, e as evidências sugerem conexão entre dor e o nervo vago, uma vez que o nervo vago ele é conhecido por diminuir os processos causadores de dor, como, por exemplo, o estresse, inflamação, estresse oxidativo e atividade simpática. A motilidade e permeabilidade do gastrointestinal, inflamação e a imunidade gastrointestinal, resultados positivos também com essa estimulação do nervo vago, e ele pode ter um impacto anti-inflamatório em pacientes com doença de Crohn que apresentam instabilidade autonômica. No estudo foi demonstrado que, na maioria, 5 entre 7 pacientes com Crohn, ativa, leve e moderada, essa estimulação resultou em remissão clínica, bioquímica e endoscópica após 6 meses e desenvolveu o equilíbrio autonômico a níveis comparáveis aos das pessoas saudáveis. A gente sabe que muito da causa, né, ou da intensificação desse processo psicológico, mas se a gente já consegue trazer para o sujeito um alívio desse desconforto, já é uma boa medida. Aqui, de uma forma geral, vem esquematizado aqui os principais resultados para síndrome do intestino irritável, doença de inflamação no intestino, refluxo gastroesofágico. Observando aqui o tipo de estudo humano e animal, 42 pacientes para o intestino irritável, em estudos em animal e em tecido humano. Aqui eu acho que a gente tem bastante consistência. A estimulação do nervo vago aumenta os movimentos intestinais, alivia o desconforto abdominal, melhora os sintomas de uma forma geral e a qualidade de vida, né? E sensação retal e o relaxamento induzido pela distensão retal do esfíncter anal, né, interno ali. Aqui no intestino, doença do intestino inflamado, ele trouxe aqui, eu achei interessante que na parte de cima do artigo traz estudos com humanos, e aqui nessa compilação aqui, eu acho que trazendo os principais, trouxe só 2 estudos aqui com animais, eu vou passar por eles aqui, e no caso do refluxo, estudo com humanos, né, e aqui com acupuntura, né, e aqui aliviando o refluxo, aumenta a motilidade, melhora a acomodação do estômago, reduz a contração, melhora ali o processo do refluxo. Agora, autismo, Parkinson e Alzheimer, aqui agora todos eles com humanos, Alzheimer com um animal. Eu vou escolher um aqui especificamente, trazendo agora, né, uma outra. Eu não achei TDCS nesse estudo, né, mas a TMS, reduzindo comportamentos repetitivos e irritabilidade, no caso do autista, melhora a neurofisiologia, a percepção, a estimulação da área suplementar motora, melhora os potenciais relacionados ao movimento, e a estimulação do córtex pré-motor melhora a integração sensório-motora, né? Vou aqui para o mal de Parkinson. Aqui é o núcleo subtalâmico com DBS, que é aquela estimulação profunda, né, invasiva, me corrijam se eu estiver errado, proporciona o alívio dos sintomas a longo prazo,
de uma forma geral, e a gente tem aqui a TMS também, reduz a pontuação dessa escala nesses pontos aqui, 12 semanas após a intervenção. O Alzheimer aqui, pegando com humanos, a TMS, melhora para Alzheimer disease, melhora a função cognitiva a curto prazo, tem benefícios aprimorados em vários aspectos, né, estimulação de alta frequência e de longo prazo. Aqui, depressão e esquizofrenia, né, muito nos interessa aqui, como psicólogos, quem é da área, com estudos humanos, apareceu o TDCS aqui. Eu acho que foi o único ponto que eu vi o TDCS. Para reduzir a pontuação da depressão por até 30 dias, o que já é algo bastante interessante, porque pode conseguir colocar o sujeito num processo terapêutico ali, às vezes impedido por falta de motivação, e aqui na esquizofrenia, trazendo aqui também a estimulação inibitória, a junção temporoparietal esquerda reduz significantemente as alucinações verbais, auditivas na esquizofrenia. Kátia, me ajuda aqui, isso aqui é TDCS também, não é? Sim, claro. Eu acabei... Apareceu tão pouco que eu acabei não percebendo. Então, tem TDCS também nesse estudo. Na primeira tabela que você colocou, eu vi sobre estimulação, eu vi alguma coisa de TDCS na primeira. Nessa aqui? Estimulação elétrica, aqui, olha, na intestino irritável, na síndrome do tecido humano, estimulação elétrica direta ativa neurônios. Obrigado. Okay? Imagina. Perfeito. Então... Tá. Mas talvez seja estimulação elétrica periférica e não a transcraniana, não Pode sei. ser. É que também não deixou claro, né? Então, certamente, com um olhar mais atento, o artigo lá vai esclarecer. E aqui eu já vou para as conclusões e tendências futuras. Eu coloquei aqui em negrito, que me pareceu mais interessante, né, sendo bem sintético aqui, a exploração de técnicas de neuromodulação nesse contexto, desse eixo, oferece caminhos promissores para abordar um espectro de distúrbios neurológicos e gastrointestinais. A comunicação bidirecional nesse trato orquestrada, né, por esse eixo, ressalta a intrincada interação entre processos fisiológicos e funções cognitivas, né? Não dá para que a gente não leve isso em consideração cada vez mais. Um segundo ponto, embora, né, com muitos desafios e complicações potenciais, o potencial da neuromodulação para alívio da dor abdominal crônica e gerenciar processos inflamatórios principalmente, o que vai diretamente aqui na direção da qualidade de vida. A gente sabe o quanto transtornos do sistema gastro, principalmente no intestino, causam desconforto e tiram qualidade de vida do sujeito. E aí, a VNS, auricular, transcutânea, e estimulação da medula espinhal, né, tripolar, desempenhando um papel cada vez mais importante na redução da inflamação, melhoria dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida, de novo, desses indivíduos. Então, essas doenças inflamatórias desse trato, como a síndrome intestino irritável, principalmente. E a promessa também de mais exploração com a DBS, né, a estimulação profunda, e a TMS para modular a atividade anormal desse circuito, abordar a dor crônica e processos inflamatórios também nesses distúrbios gastrointestinais. E o que sugere claramente que é o início e muito se tem ainda para evoluir. Minha gente, foi um estudo, eu acho que de uma forma bem breve aqui, eu trago para vocês e me corrijam, acrescentem, e é isso. Parabéns, está lindo.
Foi Obrigado. ótima essa escolha desse artigo, porque acho que encaixa bem com a gente. Mas eu vou deixar as pessoas falarem primeiro, depois eu dou minhas opiniões também aqui. Eu só vou arriscar, então, começar. Carlos, você pode parar a apresentação para a gente ver melhor? Posso. Aham. Carlos, pelo que eu entendi, são várias técnicas, né? É um compilado de várias possibilidades. Entre elas, a estimulação do nervo vago. E eu fico, por um lado, contente, porque é relativamente uma técnica simples, mas que também, como todas as outras, tem muitas variáveis. Seja de largura de pulso, de frequência utilizada, principalmente de local da estimulação. E aí fiquei curioso em relação ao que esses estudos apresentam, em termos de parâmetros de estimulação. A tendência, eu acho que a gente utilizar na orelha, mas... e aí a minha segunda pergunta é em relação à estimulação cervical. Se alguém tem experiência, se alguém faz, como faz? Então, são questões bem práticas. Bom, ótima pergunta. Eu faço auricular, né, que é a mais simples, eu acho que é muito promissor usar, tanto vocês viram que logo nas primeiras semanas, nos primeiros artigos, a gente trabalhou justamente com TAVNS para depressão e que mostrava na comparação com antidepressivo, lembra? Que o resultado ainda era melhor do que o antidepressivo, e é uma forma de você estar trabalhando, neuromodulando, sem efeitos colaterais praticamente nenhum e com baixo custo, né? Porque a TMS tem muito efeito, mas ela tem um custo mais elevado, né? Então, para o paciente, eu acho que é bacana, eu acho que é muito promissor, mas a gente ainda não tem estudos robustos, com tamanhos amostrais grandes, que possam nos respaldar. Mas eu vejo essa emergência do vago na concha Simba e no tragos da orelha, né, como um lugar simples, né, de você alcançar o nervo vago e conseguir. Como eu faço? Eu faço 30 segundos on, 30 segundos off, e uso na intensidade da sensibilidade do paciente. Agora, no pescoço, eu só leio nos artigos, mas eu nunca usei. Eu não tenho um equipamento apropriado para a gente estar fazendo, mas é uma opção, e pelos resultados da literatura, parece ser uma boa opção também para cervical. Essa é a minha experiência. Tati, você tem experiência com o TAVNS, com estimulação vagal? Zero experiência com isso. Eu não sei nem como faz esse tipo de estimulação. Não posso contribuir com nada hoje. Frequência da largura de pulso. Eu preciso dar uma olhada. Eu preciso dar uma olhada. Vê aí no artigo o que eles falam, né? Se eu não me engano, fala me corrija aqui se eu estou cometendo uma heresia, mas em DBS, aqui no nervo vago, nessa região, se eu não me engano. Não sei se isso é possível, mas vou até procurar ali, mas a minha memória está trazendo essa impressão de eu ter visto isso no artigo. Mas enquanto eu procuro aqui, comentem aí. Kátia está sem microfone, Kátia. Desculpa, estou falando aqui à toa. Bom, a gente tem feito
com mais ou menos 10 a 20 sessões de estimulação vagal, tá? Como que a gente faz isso? A gente usa 25 Hz, com um pulso de 30 segundos on, 30 segundos off, e mais ou menos 20 minutos de duração. E a frequência e o comprimento? Então, a frequência é de 25 Hz com trem de pulso dos 30 segundos. Como você faz com gênios, né? Não sei como é, eu só regulo isso. Aí ele vai automático. Tá. Uma ideia, eu acho, que é testar para o nível de ansiedade, que é a ideia do TEPT, porque eu acho que deve dar um efeito ainda melhor do que da depressão. E quando você vê essa relação que o Carlos apresentou, maravilhosa, né? Uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais, esse intestino, esse segundo cérebro que tem no intestino, né? A gente poder pensar que os transtornos mentais, né, como ansiedade, principalmente, mas também na depressão, o trato gastrointestinal fica totalmente alterado, né? Um dos critérios de diagnóstico é justamente o trato intestinal. Então, e o Parkinson, né, que cada vez é mais claro, mais evidente de que antes de você ter sintomas do parkinsonismo, você já tem alteração intestinal. Às vezes é o primeiro sintoma lá atrás que começa com isso, né? Então, eu acho que no futuro, sinceramente, as pessoas vão até querer regular o sistema vago-vagal e como formas preventivas, fazer exames e estar prevenindo, porque eu acho que muitas doenças vêm dessa disfunção aí que o Carlos apresentou. Cada vez se estuda mais e eu vejo um futuro muito claro nessa direção, né? Talvez a gente não regular isso, é que nem foi em relação ao colesterol, né? Quantas pessoas precisaram morrer de infarto, de AVC, para a gente descobrir que tinha que regular os níveis de colesterol. E eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o nervo vago, sabe? Com a função vagal, não é nem o nervo vago, mas a função vagal nesse eixo cérebro-intestino. Então, um trabalho lindo, é lindo esse artigo, eu não acreditava tanto nele quando o Carlos apresentou, achei que era uma coisa mais focada para as doenças gastrointestinais, mas ele é bem abrangente e também adorei a apresentação que o Carlos fez. Mas eu penso que a gente tem que estudar cada vez mais nessa direção mesmo, porque é um futuro de baixo custo e com uma boa perspectiva de alta eficácia, talvez até superando as outras técnicas neuromodulatórias. Minha visão, tá, pessoal? É chute, bola de cristal. Kátia, o que eu tenho visto também é assim, a pessoa tem um problema intestinal, tá? Um desses aí, síndrome do intestino irritável, até mesmo intolerância à lactose, só que ela acha que o problema principal é esse, só que ele é secundário. A pessoa já tem uma ansiedade que, se ela for muito pilhada, ela não vai nem se dar conta que aquilo o primeiro problema dela é a ansiedade. E Eu entendi, mas eu não tenho essa certeza, Rosa. Quem veio primeiro, ovo ou galinha? Eu vou te falar, eu acho que eles andam muito juntos, é igual ansiedade e depressão. Eu acho que eles andam muito de mãos dadas, sabe? Eu também tenho essa dificuldade de ver. O grande lance é que quando você começa a melhorar o intestino, você melhora a ansiedade. E isso Pode falar. Não, eu concordo com você que essas duas coisas andam juntas, concordo plenamente. Eu não sei identificar o que vem primeiro, né? Eu acho que a gente ainda tem que pesquisar muito para compreender isso, mas é fato que o número de crianças autistas está crescendo. Muito. É demais, e é fato também
que se sabe que muitas crianças também estão nascendo com intolerâncias, muitas intolerâncias alimentares, cada vez mais. Então, tem alguma coisa que a gente está Deixando passar, o nosso segundo cérebro está doente. doente, exatamente. Está doente. Eu penso também, né, agregando uma outra ideia aqui da alimentação, quanto a nossa alimentação hoje é cada vez mais desfavorável para todo o processo, pensando também que a ansiedade, né, pelo aspecto psicológico, ela é muito e totalmente subjetiva, a forma como cada um lida com o estresse através das suas ferramentas e estrutura de personalidade, e talvez uma propensão a ter uma flora intestinal ali mais frágil, uma pessoa ansiosa e aciona ali o que na parte orgânica dela já não é muito favorável, o que monta ali uma receita de um estado de ansiedade, onde nessa pessoa causaria um problema intestinal que retroalimenta o problema da ansiedade, porque ela passa a ficar ansiosa com o seu sintoma e por aí vai. E eu fico simpático pensando... e parasimpático, né? Sim, e eu fico pensando também aqui o benefício de uma técnica dessa mais acessível, como um incremento ali, por exemplo, no início do tratamento psicológico de uma pessoa com transtorno de ansiedade, o quanto isso pode dar uma carga inicial ali no tratamento, junto à psicoterapia, né, por exemplo. Então, essas duas situações ali juntas. Seu projeto, né? Fala lá. E outra, uma coisa. Desculpa, o Lázaro levantou a mão. Eu só ia comentar que a mulher tem mais constipação que homem, né? Será que é uma questão anatômica isso? Sei lá, né? Ou social. Cultural. Eu queria só acrescentar em tudo que a gente está comentando uma questão de integração das vias anatômicas. A gente faz uma estimulação cutânea, a gente estimula vias aferentes. Então, a gente tem, pensando no eixo, né, de inervação vagal, a gente teria só uma forma indireta de atuar. As vias entram e sobem para uma rede super complexa de 4 núcleos que sobe e desce, se comunica com trigêmeo, com glossofaríngeo, com um monte de outras coisas, se comunica tudo com tudo e depois desce alguma influência para baixo. Diferente da cervical, a gente tem vias eferentes também. Era isso que eu ia falar, exatamente. Quando você pergunta cervical, eu já fico com medo de pensar na cervical, embora os estudos apontem, porque aqui você pode pegar eferente também, né? Ramo eferente. Então, é aí que eu acho que a gente vai conseguir dar um certo up na técnica, porque a quantidade de interferências eu acho que é tão grande numa estimulação aferente desse tamanho, né? Até subir, sofrer influência de 4 outros pares cranianos, sofrer influência de todo o sistema límbico, tálamo, e organização autonômica central, para depois ter a sua eferência direcionada. Eu acredito que isso poderia servir como um adubo, né, de neuroplasticidade, e aí técnicas específicas direcionar, como toda a intervenção multimodal. Mas eu ainda gostaria de aprender mais sobre estimulação cervical, que eu acho que... Por causa da eferência. Mas, por outro lado, Lázaro, fica uma pergunta assim, né? Quando você faz uma estimulação aferente, né? É como se você contasse com a própria fisiologia de autorregulação, né? E quando você faz eferente, você está interferindo direto na via que vai modular o intestino ali direto, né? Por exemplo. No entanto, você também tem riscos maiores, né? Por exemplo, de fazer uma ativação que vai para o coração. E aí você tem que balancear qual
qual é o benefício que você tem frente ao risco que você vai correr também, né? E aí eu pergunto, será, Kátia? Porque os Uma estudos pergunta para você, o que você acha? Né? a estimulação cervical, por exemplo, para migrânia, não encontram efeitos colaterais, complicações graves, né? Você tem usado para migrânia? Eu tenho usado auricular justamente por, assim, não ter um conhecimento muito profundo da cervical. Mas já ouvi burburinhos de pessoas que estão arriscando, que estão experimentando e tal. Existe, né, o aparelho americano, né, o GammaCore, que faz exatamente isso, e assim, coloca para leigos, para uso domiciliar, coloca aqui no esternocleido. Mas você viu que a Europa está até dando piti sobre o uso da neuromodulação lá por causa disso, porque os Estados Unidos virou uma coisa, e a China também se compra na internet, qualquer pessoa compra e usa, e aí é o risco, né? Depois, daqui a pouco, a gente está prejudicado, né? Proibido de usar uma coisa que é segura e tal, porque aconteceram casos que foram desses usos domiciliares, sem controle, sem esse estudo, porque a gente vai tateando até a gente ter segurança, né? Fase 1, fase 2, fase 3, vai devagarzinho até a gente ter segurança para recomendar como a gente faria na gente ou faria em uma pessoa muito querida. E essas pessoas leigas compram e saem usando, e aí é que eu sinto essa agonia. Fala aí, Aline, fala em voz alta para a gente. Vocês estão me ouvindo? Estão? Peraí. Sim. Tá. Sim, então sim. É porque eu tava quase sem... antes não estava funcionando por isso. Tem um médico onde eu trabalho numa unidade de neuro, e ele foi num congresso na Alemanha, esse último que teve, assim, de AVC, e foi interessante porque ele mostrou, assim, a foto das apresentações de um grupo americano que ele fez... foi para questões motoras, assim, né, de paciente pós-AVC. Eles montaram uma máquina de TMS muito parecida com com um capacete, assim, muito parecido com aqueles de radioterapia, sabe, que eles colocam. Enfim, foi toda uma máquina que a pessoa sentava ali e recebia os estímulos em casa. Ele mesmo já apertava ali, fazia os estímulos em casa. Então, assim, aí eu questionei algumas coisas para ele, né? Mas ele também não soube me dizer como é que foi feito o controle disso, né? Porque a princípio o estudo era os pacientes fazerem isso sozinhos em casa, e que não deu nenhum resultado assim significativo, né? Que isso melhorasse a parte motora. Mas aí também tem vários vieses que a gente pode pensar, né? Só que esse artigo não foi, eles apresentaram o trabalho, mas ainda não foi publicado. Eu tô louca para ver essa publicação, para discutir com vocês, porque eu achei isso muito, assim, para mim, porque eu lembrei do curso que a gente fez, né, ali junto, né, Kátia, assim, é muito cuidadoso, assim, sabe, todos, e para a pessoa ir para casa e fazer, assim, por mais que em casa, por mais que tu faça um teste ali, né, mas daqui a pouco a pessoa pode ter algum problema, alguma, sei lá, enfim, eu achei muito, muito arriscado isso, assim. Eu tenho medo de home usage danado. Eu sei, assim, eu tenho medo. Por mais que o paciente seja treinado, é uma pesquisa, ok. Mas eu tenho medo. Acho que o viés realmente é absurdo. Eu tô louca para ver esse artigo. Tô só cuidando para ver quando é que vai ser publicado, enfim, porque ele me mostrou algumas fotos, assim, mas pelo que ele falou foi aquelas apresentações rápidas, sabe? De grupos de pesquisa, enfim, de coisas assim na parte da reabilitação. Não teve diferença. Não teve diferença, mas aí a gente poderia pensar em várias coisas, né? Porque a fisioterapia ele fazia sozinho, né? Ele fazia os estímulos e depois ele fazia fisioterapia, mas assim, os exercícios sozinhos. Não tinha o fisioterapeuta ali do lado, enfim, não tinha nem a pessoa ali cuidando. Então, assim,
Eu entendo, gente, eu entendo os dois lados, sabe? Eu trabalhei muitos anos com HTLV, que é uma retrovirose, e na Bahia é um estado enorme, né? E tem muita gente que mora no interior que demoraria 800 quilômetros para conseguir chegar num centro de reabilitação. Você vai para o norte, né? As condições, às vezes, de deslocamento das pessoas irem ao centro. Então, eu entendo o uso domiciliar para algumas condições, porque o risco vale a pena em relação ao benefício, né? Porque ou ela vai ter essa opção ou ela não vai ter nada. Então, às vezes eu entendo o uso domiciliar em algumas condições, mas é óbvio que a gente, estando na mão de um profissional bem formado, é muito mais seguro para o paciente, porque a gente, para escolher um protocolo, a gente vai para a literatura, a gente estuda, a gente tem a nossa experiência e a gente decide junto com o paciente. Então, eu entendo que é uma coisa assim, né, cuidadosa. Agora, só para a gente pensar que cada vez as indústrias também estão desenvolvendo condições de regular a distância, tá? Então, não é o uso domiciliar, não é também uma coisa assim que a pessoa liga quando ela quer. Embora as pessoas ficam preocupadas com isso, mas não fica preocupada de levar um remédio de tarja preta que o paciente pode resolver tomar os 10 comprimidos de uma vez só, e é o mesmo risco. E a gente prescreve, a gente vê o paciente indo para casa com aquilo ali. Então, risco é risco, mas existe benefício também, né? Não sei, é a minha visão. Sei que eu estou passando aqui, deixo a palavra aí para o Carlos, que a gente também já está acabando. Está chegando perto no finalzinho, eu cheguei a pensar no risco, né, do paciente ligar aquele equipamento na hora que ele quiser, imaginando que se ele ficar o dia inteiro com isso aqui, ele pode fazer um bem, mas como você falou, esse seu argumento final, eu acho que quebrou a minha ideia do risco. O sujeito pode ir na farmácia, se automedicar e tomar ali a medicação toda. A minha Os também. remédios são prescritos, né? É realmente Assim, algo que a gente vai ter que lidar. Tive que tirar o chapéu para a Kátia agora com gosto, viu? Parabéns. Calei-me. Eu também. A gente pensar no outro lado da moeda, né? Importante se colocar do outro lado também, senão a gente firma uma posição e perde ali o contraditório necessário. Enfim. Não, e as indústrias estão fazendo isso. A pessoa pode tentar ligar e o aparelho não liga, ela só liga sob o comando de quem é o terapeuta responsável. Então, é até mais fácil, porque no remédio você não consegue programar ele para não entrar na boca do sujeito, entendeu? Sim. E de repente talvez até tenha sido assim, sabe? Só que não, eu não tinha mais informações assim específicas, porque acho que ele também não era muito nessa área, ele é neuro, mas ele não trabalha muito assim com a parte de reabilitação, então de repente é um aparelho assim, né? Uhum. Mas eu vou esperar sair o artigo, vou ficar de olho. Tá bom. E semana que vem, quem é que vai apresentar? Tem algum artigo? Eu recebi um artigo, assim, bem geralzão, mas que poderia também ser. Vou botar lá se alguém se interessar, ou se alguém tem algum artigo interessante, né? Você, Lázaro, que falou aí dessa estimulação cervical, de repente você tem algum aí na mão? Tem aquele consenso que foi discutido. Ah, é verdade! Eu estou louco para apresentar, mas eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de preparar isso. Então, eu ainda não fiz a proposição, porque eu estou dando sorte de estar participando das reuniões, porque a minha agenda não acaba não fechando na terça-feira às 5h30, e aí eu fico feliz da vida e venho para cá. Mas o meu medo é não dar conta de preparar com competência essa coisa. Mas assim que eu tiver um artigo, tiver tempo, eu vou propor sim. Tá bom. Tem mais alguém aí com uma proposta? A gente pode ir se falando lá, porque já acabou o nosso horário, né? Não sei se vocês têm compromisso. Bom, eu acho que a gente precisa encerrar aqui, porque eu tenho que sair também. Eu preciso encerrar aqui, só lembrando que a gente gravou
essa apresentação de hoje, e em breve eu disponibilizo, não só para vocês, mas para as outras pessoas do grupo também. Tá? Carlos, E é obrigado. isso. Parabéns. Tá? Foi Semana ótimo. que vem. Tchau. Tchau, tchau. Graças a todos.